Jesus. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bem. Este é nosso devocional, Palavras que Edificam. Vamos orar? Senhor Jesus, aqui estamos em Tu presença um dia mais para adorar, exaltar e bendecir Tu santo e eterno nome, Senhor. E me oraciona nesta manhã, que o Senhor venha falar a nossos corações de uma maneira muito especial. Eu oro creyendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Este é o dia que hizo o Senhor para que nos alegrássemos em Ele. Por isso estamos alegres. Vamos alabar ao Senhor com 2 estrofas do número 51 de nosso hinário. Dios os guarde en su santo amor hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 24. Vamos ler somente 2 versículos. Gênesis 24. El versículo 16 dice así: Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Leemos também a parte A do versículo 63, que dice assim: Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzó sus ojos, miró, y he aquí dos camellos que veniam. Esse texto é maravilhoso. Aqui no versículo 63, esta versão da Bíblia disse que e havia salido Isaac a meditar al campo, pero em outras versões, a Bíblia diz, em outras traduções, a Bíblia disse que havia salido Isaac a orar al campo. Esse texto é precioso porque aqui temos o exemplo de 2 jovens, 2 servos do Senhor, que dentro da Bíblia melhor tipifica, exemplifica a persona de Cristo e a novia de Cristo. No, Isaac representa Cristo e Rebeca representa a novia de Cristo. Pero por que isso? Porque se você meditar em las histórias, em los personagens da Bíblia, esta pareja, estes 2 jovens, são o maior exemplo de santificação, de pureza, de oração, de separação. Então, são os personagens que mais se assemelham, né? Quando vamos falar de Cristo e da novia, normalmente usamos como exemplo Isaac e Rebeca. Um solo matrimônio, um solo esposo, uma sola esposa, não havia poligamia, não havia a segunda nem a terceira mulher. Sempre, do princípio ao fim, era Isaac, foi Isaac e foi Rebeca. Então, é a pareja que melhor exemplifica a persona de Cristo e a igreja. E aqui, dentro deste contexto, dentro desta história bíblica maravilhosa, da maneira como Deus obrou, não? Como Deus uniu essas 2 vidas, por um lado, temos Isaac, o hijo de la promessa, aquele chico que foi separado para Deus, foi criado, foi discipulado, foi educado por el hombre que caminhou com Deus, não? Abraão, o padre de las naciones, el amigo de Deus, um homem de oração que viveu em plenitude sua vida delante da presença do Senhor. Por outro lado está esta jovem que é da mesma família de Abraão, não? É pariente, é família, foi uma chica virgem que casou virgem, pura, vivia em santidade, trabalhadora, honesta, bella. Então, há aqui um paralelo entre um e outro, entre Cristo e entre a novia de Cristo, sabe?
Mientras eu meditava nesta palavra, esta palavra tocou muito meu coração, porque o Senhor, Ele busca características em nós outros que se assemelham a esta pareja, sabes? Esta pareja, ella exemplifica Cristo, ella exemplifica a igreja, e nós outros somos a igreja. Nós outros somos aqueles que a noiva de Cristo que estão se preparando para encontrar-nos com o noivo. E aqui, meditando na vida destes dois jovens, eu saquei algumas lições extraordinárias que eu quero pôr em prática em minha vida. Que eu quero que nós outros venhamos a pôr em prática em nossas vidas. Por um lado, está o Chico, representando Cristo. Sabe, hermanos? Este Chico era um homem de oração. A Bíblia diz que ele saía ao campo para orar por las tardes. Al dizer aqui, o escritor poner aqui, na hora da tarde, o escritor estava dizendo depois de sua jornada laboral, depois que este Chico havia trabalhado todo o dia, ele sacava um tempo por las tardes, depois de apacentar as ovelhas, depois de cuidar da hacienda, de cuidar da finca de seu padre, de cuidar do ganado, porque sabemos que Abraão era um homem muito rico em muitas possessões, e seu filho seguramente era seu braço direito, aquele que levava o controle de todas as coisas, mas depois de uma jornada laboral árdua, agotadora, de trabalhar no campo, de cuidar do ganado, de tudo, ele sacava um tempo para orar. Coisas que muitos de nós outros, ao dia de hoje, já não hacemos. Terminamos uma jornada laboral e estamos mortos. Queremos cama, queremos descansar, queremos o sofá. Este Chico saía para orar e meditar no campo. Pero por que o campo? Quizás porque em sua casa havia muita gente, havia muita distração. E ele sacava um tempo a solos com Deus. Mira que coisa linda. Raridades, isto já não se vê no dia de hoje, este é algo muito raro nos dias de hoje, mas o Senhor pede isso de nós outros. O Senhor requer que nós outros saquemos um tempo para meditar na palavra, que nós outros saquemos um tempo para orar. Mira que característica extraordinária deste jovem, um jovem de oração. Os jovens a los dias de hoje não oram. Não sabem o que é sacar um tempo com Deus, ou não querem, têm pereza, estão sempre cansados, agobiados. É necessário que nós outros venhamos a correr este exemplo deste jovem, deste homem, sacar um tempo para Deus. Por outro lado, está Rebeca. A primeira característica que eu destaquei aqui desta chica é sua pureza. A Bíblia hace questão de mencionar que ela era virgem. A palavra virgindade na Bíblia traz para nós outros a relação com a pureza, com a santidade, sabes? A Bíblia hace questão de mencionar que a Rebeca vivia em santidade. A igreja de Cristo hoje necessita viver em santidade. É uma das características que a igreja não pode perder. É a santificação. E a igreja eres tu. A igreja sou eu. Nós outros temos que ter uma vida de oração. Nós outros temos que viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Aunque vivamos em um mundo impuro, em um mundo lleno de pecados, em um mundo contaminado, a igreja, você tem que buscar a santificação. Mira que característica extraordinária desta chica, que a própria Bíblia faz questão de mencionar. Era pura, vivia em santidade. Por outro lado está Isaac, outra vez. Um jovem que vivia em obediência. Característica, exemplo de igreja, madurez, obediência, oração. Isaac era obediente. Ele seguia os princípios que seu padre lhe havia ensinado. Luego, Isaac era um chico maduro. Ele sabia o que ele queria. Isaac tinha madurez para compreender os planos do Senhor.
Quando su padre dá uma ordem para o criado Eliezer para que ele vá a la ciudad buscar uma jovem para casar-se com ele, Isaac foi obediente. Imediatamente ele tuvo madurez para entender qual era a maneira que Deus estava trabalhando em sua vida. Ele aceitou o hecho de que seu padre tinha um plano para buscar uma esposa para ele, e ele viveu em obediência. Ele permaneceu, se você ler a história, ele permaneceu em oração. Ele estava orando. Até no momento em que a chica chegou com ele criado, ele estava orando. De lejos, a chica le viu, ele estava meditando no campo, ele estava orando. Então, Isaac era um chico maduro. Isaac era obediente e era um homem de oração. Virtudes, princípios que um servo do Senhor deve ter para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida bendecida por Deus. Por outro lado, a Rebeca era uma chica trabalhadora. Quando o criado chegou para buscar aquela que havia sido elegida por Deus para casar-se com o filho da promessa, esta chica estava trabalhando. É interessante que aqui a palavra do Senhor disse que ela estava sacando água do poço. Mira que coisa linda. Ela havia chegado para sacar água do poço para dar de beber às ovelhas. Era a persona que não comia o pão de la pereza. É diferente da juventude de hoje que quer todo em las manos. Diferente de nós outros dos dias de hoje que queremos beber el agua de la fuente, pero não queremos descender e sacar el agua del poço. Esta chica estava sacando água del poço. Trabajadora, solícita, trabajadora, não comia el pão de la pereza. O Senhor está buscando uma igreja hoje que trabalha, uma igreja que não espera encontrar todo de manos aí. Diga, ele estende as mãos e todo se lhe cai as mãos. Não, o Senhor está buscando uma igreja que busca, que trabalha, que conquista. Ela era decidida. Era a terceira característica que eu destaquei desta chica. Por quê? Porque quando o criado chega a sua casa, conta a seu padre todo o que seu senhor Abraão lhe havia contado, da maneira como Deus havia guiado ele até o poço, e quando ele estava orando, mientras ele orava, a chica chegou com as ovelhas de seu padre. Ella dijo, eu vou contigo. Ella dijo, eu vou contigo. Ella estava decidida. Ella conheceu que os planos, que aquele era o plano de Deus para sua vida e para a vida de Isaac, o hijo de la promessa. E ella dijo, eu vou contigo. Estamos vivendo um tempo onde há uma escassez de gente que sabe o que quer. Não sabem o que querem, não sabem a onde vai, não sabem de onde vêm, não sabem o que querem da vida. Hoje eu quero a Cristo, amanhã eu já não quero. Hoje eu quero viver em santificação, amanhã eu já não quero. Amanhã eu já quero provar o mundo. Hoje eu quero fazer isso, amanhã eu já não quero. Hoje eu hago compromisso com Deus, amanhã Deus já deságua este compromisso. Estamos vivendo um tempo de uma debilidade, de uma escassez de pessoas de compromisso. Eu hago um compromisso contigo hoje, amanhã eu te deixo tirado. Eu hoje hago uma palavra contigo aqui, amanhã já minha palavra já não vale nada. Estamos vivendo um tempo onde a gente não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Sua palavra já não tem valor. Hablam, prometem, dizem que vão ser, pero de la nada já não hacen. Sua palavra já não tem valor. O Senhor está buscando uma igreja decidida, que sepa o que quer da vida, que sepa o que quer fazer, que diga sim e sim, não é não. Porque a palavra do Senhor disse que a palavra do cristiano tem que ser sim, sim. Não, não. O que passa de isso é procedência maligna. O Senhor busca uma igreja decidida, que sepa o que quer, que sepa cumprir o que sai de sua boca. A igreja é você. O Senhor está buscando uma igreja decidida. O Senhor está buscando uma igreja que ora. O Senhor está buscando uma igreja que tenha madurez.
O Senhor está buscando uma igreja que seja obediente, que obedeça aos princípios de Deus. Uma igreja que viva em pureza, em santidade, que seja trabalhadora e que seja decidida. Que aprendemos com estes dois jovens que para ter uma vida vitoriosa, uma vida próspera na presença do Senhor, é necessário ter princípios. É necessário viver princípios, madurez, obediência, oração, santidade, decisão. Oração, sobretudo. Amém? Que Deus te bendiga, que Deus bendiga a tu casa, que Deus bendiga a tu família, que esta palavra venha a falar a tu coração. Eu espero do fundo do meu coração que Deus esteja edificando tu alma, que Deus esteja edificando tu coração através destes devocionais, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir e para nos ensinar o que nós outros necessitamos seguir. Que Deus te bendiga, que Deus bendiga tu casa, que Deus bendiga tu família. Senhor Jesus, esta é tu palavra, ela está no céu e ela é revelada a nós outros através das Sagradas Escrituras, Padre. E minha oração nesta manhã é que o Senhor abre, Senhor, a cada coração, acierte o blanco aqui neste lugar. Eu oro creyendo no nome de Jesus. Amém. Que Deus te bendiga e hasta el próximo.